Conversa Fiada está de volta e eu estou num papo aqui muito animado com o Cipião e acho que vocês todos, e principalmente os jornalistas, devem estar apreciando muito. E eu tenho certeza que em outras viagens que ele fizer a Montes Claros, nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais com ele e também conhecer um pouco mais do que ele tem feito no jornalismo. De Belo Horizonte, você vai para o Rio de Janeiro. Inicia no Rio de Janeiro, no jornalismo, e eu já li você, numa das suas empreitadas no Rio de Janeiro, você chegou a substituir Ari Barroso, foi isso mesmo? É verdade. Isso em 1955. A capital ainda era o Rio, né? A capital ainda era o Rio. Em 1955, quando começou a campanha nacional do Juscelino para a presidência da República, montou-se um escritório de propaganda muito grande, chefiado pelo embaixador Francisco Negrão de Lima. Então, muitos jornalistas de Belo Horizonte foram trabalhar nesse. Eu fui lá para o Rio, não consegui vaga, já estava tudo lotado, não consegui nem hospedagem no hotel em que ficaram todos os jornalistas que foram de Belo Horizonte para lá. Mas lá havia um colega meu de Belo Horizonte que me levou à redação do O Jornal. Na época chamava órgão líder dos Diários Associados. Era o principal jornal da cadeia, né? Me levou lá, me apresentou ao chefe de redação diamantinense, Paulo Fial Correia. O Paulo, então, me disse o seguinte: olha, eu só tenho uma vaga aqui. A vaga é a editoria de esportes, editor de esportes. A vaga acaba de ser criada há pouco tempo, Ari Barroso, que era editor de esportes da TV Tupi, editor de esportes da Rádio Tupi, programa de calor, programa de compositores, uma vida muito intensa. Ele não teria tempo de acumular essas 3 editorias. E para ele era mais conveniente manter a Rádio Tupi e a TV Tupi, que dava a ele mais evidência, mais propaganda, mais luzes no palco do que o jornal. O jornal é um trabalho mais anônimo. Então, eu preciso de uma pessoa para esse lugar. Eu vou te fazer o seguinte, a proposta. Você trabalha um mês aqui, chefiando a editoria de esportes. Se nesse mês você for aprovado, você será contratado definitivo. Se não, eu não tenho vaga. Tudo bem. Eu aceitei, 20 dias depois eu estava sendo contratado e fiquei lá 4 anos. Só saí de lá no fim de 58 para convidado por um dos repórteres mais importantes da revista O Cruzeiro, Iedo Mendonça. Ele me levou ao Cruzeiro. Então eu fui contratado para o departamento de texto do Cruzeiro. Eu trabalhei em 58, 59, no fim de 58 para começo de 59, aí eu comecei a minha carreira no Jornal do Brasil. O jornal começou uma reforma profunda. Então o Amilcar foi para o Rio, fez toda essa revolução gráfica. E o Jornal do Brasil passou a contratar os melhores profissionais de toda a imprensa. A partir de 58, então, foi uma revolução que afetou toda a imprensa brasileira. Todo mundo passou a copiar o Jornal do Brasil. E nesse período todo, você teve acesso a Chateaubriand, a Samuel Weiner, ao próprio Roberto Marinho. Conta pra gente. E é um dos maiores dele, o Nascimento Brito do Jornal do Brasil, a Condessa Pereira Queredo, que era a dona do jornal. Me conta esse relacionamento, quem eram essas pessoas. A minha relação com o Assis Chateaubriand foi porque o Assis Chateaubriand, ele viajava sempre, né? E de onde ele estivesse, às vezes 2, 3 horas da manhã, ele ligava para lá para mandar parar a rotativa, para pôr uma noticiazinha de 4, 5 linhas de interesse dele. Quase sempre de interesse do jornal, mas sempre de interesse dele. Mas era o dono do jornal, tinha de se fazer. Então, como eu saía muito tarde da redação do jornal, por causa, acompanhava toda a impressão da editoria de esportes, o chefe da redação falou: olha, estou precisando de uma pessoa aqui para atender esses pedidos do doutor Assis. Quando ele ligar, você vai ao telefone, vê o que ele quer. Aí, a hora que ele acabar de telefonar, você imediatamente liga para o chefe da oficina, mande para a rotativa, alerte um linotipista, porque você vai fazer modificação em 2 páginas do jornal. Normalmente, uma chamada na primeira página, você tem de mexer na primeira e lá dentro, onde você for sair a notícia. Você tem de fazer isso rápido, com a rotativa parada. Então, tá bom. O doutor Assis ligava,
mandava para a rotativa, redigia aquilo rápido ali, o chefe da oficina do lado, descia com aquilo correndo, mandava compor, já tinha tirado a telha da rotativa, já estava preparando já a página, ia para o flan, fazia a telha, colocava na rotativa, ligava de novo, em menos de 20 minutos estava de novo rodando o jornal. Isso com a seguinte orientação: não pode fazer isso se a rodagem, a tiragem do jornal já tiver ultrapassado 60%. Até 55, 56, para. Depois de 60%, não para mais não. Deixa a doutora Assis gritar, mas não pode parar mais não. Vai perder os aviões, vai perder os primeiros aviões, para os estados, tudo, vai atrasar tudo. Então eu fiquei nesse lugar. Na mesma época eu fiquei. Existia a editoria de esporte e era o assessor de Chateaubriand. Agora, Samuel Weiner, eu era copydesk do Jornal Brasil e trabalhava tinha 3 empregos. Então eu tinha um salário muito bom. Chega um dia, a telefonista me avisou: olha, Samuel Weiner ligou para você. Eu estranhei, porque eu não o conhecia, só de nome, né? Eu, tá bom, liguei lá para a redação, falei com a secretária dele. Falei: não, ele quer falar com você mesmo. Se você puder vir aqui amanhã, marca a hora aí. Eu falei: não, para mim está cedo. Eu vou entrar aqui no Jornal Brasil às 11 horas, então antes das 11 eu posso. Fui lá. Ele me recebeu e a primeira pergunta que ele me fez foi essa: você é casado? Eu falei: não, Samuel, eu não sou casado. Falei: ótimo. Eu não gosto de homem casado, de homem que come, nem de homem que dorme. Eu falei: tá louco. Tá louco. Aí conversou muito, começou e me explicou o plano dele, para que ele me queria. Quando eu vi o plano, eu falei realmente que estava louco. A Última Hora estava lançando, já havia lançado A Última Hora de São Paulo, A Última Hora de Porto Alegre, ia lançar A Última Hora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então ia-se montar uma redação em Belo Horizonte, na Rua dos Carijós, ali na Praça 7, uma redação em Belo Horizonte. O jornal era apurado, redigido em Belo Horizonte. 80%, quase todo o noticiário nacional era lá do Rio mesmo, a gente aproveitava as páginas. Mas 80% do jornal feito em Belo Horizonte. E como ia? Primeiro, em uma remessa no primeiro avião do Rio, de Belo Horizonte para o Rio. O avião saía de Belo Horizonte às 10h30, 11 horas da manhã. A segunda, às 3 horas da tarde. Só havia 3 voos. 3 voos diários. A última, um avião que saía às 7 horas da noite. Então, a minha incumbência, o que era? Montar uma equipe para receber esse noticiário no aeroporto. Segundo, mandar copidescar uma parte desse negócio, mandava para os linotipistas, compunha o jornal, diagramava o jornal e paginava, deixava tudo pronto. Aí as outras páginas iam chegando, nos voos das 3 horas, no voo das 7 horas, e outra parte por telefone, que era mais precária, porque às vezes se demorava 10 horas para conseguir uma ligação do Rio para Belo Horizonte. Era um negócio terrível. E acontecia coisas piores. Muitas vezes o jornal que ia levando, o avião que ia levando o grosso do jornal, o mais importante do jornal, a primeira página, a terceira página, era o avião das 19 horas, ou ele não descia no aeroporto de Santo Dumont, corria para descer no aeroporto internacional, e as pessoas da minha equipe que estavam esperando no aeroporto de Santo Dumont não dava tempo de correr para pegar a página no galeão. Isso aconteceu, durou assim, uns 6 meses, eu aguentei a carga, e nesses 6 meses, o Samuel, que havia me dado um salário 2 vezes maior do que eu ganhava no Jornal do Brasil, me deu já um segundo trabalho, uma outra chefia com o mesmo salário. Com o mesmo salário. E eu fui aguentando. Aí veio a queda do Jânio Quadros. No dia da queda do Jânio Quadros, estava uma loucura a redação. Eu estou lá no meu gabinete, lá embaixo das minhas 2 chefias. Uma era editoria e a outra era um troço que se chamava copyright, era um arremedo de agência de notícias. Estou eu lá, daqui a pouco chega um contínuo correndo, esbaforido. Samuel está chamando para você. Subi a escada, fui lá para o gabinete dele, era um aquáriozinho parecido com aquilo ali, com um vidro na frente. Eu abri a porta, quando eu fui entrando, mal entrei assim, ele deu um berro de lá da mesa dele. Cipião! Eu falei: o quê? Última Hora de São Paulo. Eu nem me virei.
Eu peguei as costas e virei para trás assim, gritei para dentro da redação, Coutinho! Última hora São Paulo! O Coutinho trouxe uma, entregou, eu joguei em cima da mesa dele, ele falou, não, é certo, segunda! Eu virei a porta de novo, gritei de novo, segunda! Quando deu o terceiro berro, eu já não estava mais lá. Eu fui para lá para baixo, peguei meu paletó, vesti. Ele foi me ver 6 meses depois na praia. Ele me viu na praia, Cipião, que negócio é esse? Você não foi receber seu dinheiro, não apareceu? Me disseram que seu pai está muito doente. Eu falei, não, meu pai não está doente, não. Apenas você me deu um grito que você devia dar na Danúcia Leão, não em mim. Na sua mulher, não em mim. Ah, mas seu dinheiro você não foi receber? Não quero não, Samuel, obrigado. Não quero. Não voltei mais lá, não. Voltei para o Jornal do Brasil. Aí daí eu fui convidado para editor de planejamento do Jornal dos Esportes. Fiquei lá, assisti toda a festa de inauguração do Estádio Rei Pelé em Maceió, preparação para a Copa de 70, essa coisa toda. E logo depois da Copa de 70, eu fui convidado para o Globo. Então fui para o Globo. Fiquei no Globo até 74. Em 74, assumiu a chefia de redação do Jornal do Brasil, um dos meus amigos mais diletos. Eu sempre tive na vida 4. Eu criei uma modificação do direito civil, que só reconhece o parentesco por afinidade, consanguinidade ou afinidade. Eu criei o parentesco por eleição. Então eu elegi 4 irmãos. Um deles era o Luiz Leivas, pai do Paulo Leivas, esse que está me acompanhando aí. Sim. O segundo era José Aparecido de Oliveira, também morreu. O terceiro era o Paulo Assunção, outro gaúcho. Eram 2 gaúchos, um mineiro, o Zé Aparecido, e o quarto, um carioca potiguar, o Walter Fontoura, hoje é banqueiro em São Paulo. E foi meu repórter no O Jornal. Então, eu resolvi o seguinte, com tudo isso já pronto, o Walter Fontoura ligou para mim. Eu estou no Jornal do Brasil trabalhando. Cipião, eu estou assumindo hoje aqui no Jornal do Brasil, e quero ter você aqui. Eu falei, quando é que você quer, Walter? Ele falou, ontem. Eu falei, tá bom. Voltei para a minha mesa, abri a gaveta, tirei os documentos mais importantes, não estava de paletó, a gente usava traje de esporte, né? Peguei aquilo ali, não me despedi de ninguém, desci, peguei o elevador, desci, tomei um táxi. 20 minutos depois eu estava no Jornal do Brasil, cheguei no gabinete, anunciei minha presença, falei, estou aqui. Mas já, falei, você não falou que era ontem? Eu cheguei. Comecei a trabalhar lá, no Jornal do Brasil. E fiquei 5 vezes trabalhando no Jornal do Brasil, até a minha aposentadoria. Eu queria te perguntar, em 2010, o jornal fez a última edição impressa em 2010. Hoje ele é o único jornal 100% online no Brasil. Você acredita numa volta do jornal impresso, o Jornal do Brasil? Não, eu não acredito mais. Eu até, inclusive, eu queria dizer, ainda não tive, então eu ia dizer, meu dileto sobrinho, Edgar Antunes Pereira, para ele se aproxime mais da televisão. Lute por um canal. Porque a vida do jornal impresso está muito curta. Está muito curta. Recentemente, o Jornal da Tarde se fechou. O Rio de Janeiro, quando eu fui para lá, em 55, tinha 16 jornais. 8 grandes jornais. Hoje tem um jornal aí, o Globo. A questão de jornalismo, as conquistas que a gente tem, tudo, sempre foram muito difíceis, né? Ser jornalista e ter uma relação muito boa com o patrão e com o veículo, historicamente é difícil no país. Realmente é difícil. Houve um certo período, aqui em Minas, eu cheguei a ter um período muito tranquilo, tive algumas dificuldades nos diários associados, porque quem dirigia os diários associados era o Gregoriano Canedo, que era ao mesmo tempo presidente do Atlético Mineiro. Então tinha-se de fazer quase que um jornal, quase que um boletim do Atlético Mineiro. E eu não aceitava isso. Então, apesar de tudo, ele me respeitou durante 4 anos e tanto. Trabalhei como editor de esporte do Estado de Minas, foi bem. E no Rio, a rigor, eu só tive dificuldades grandes, primeiro com a Última Hora, que eu abandonei. Lá eu tive certas dificuldades. E no Globo, eu tive algumas dificuldades, tanto que eu não cheguei nem a me despedir de ninguém. Saí sem me despedir, fui para o Jornal do Brasil, eles quiseram bloquear meus direitos, até de
fundo de garantia, de tudo, mas o Walter Fontoura ligou para o Evandro, que era o editor do Globo, e falou, não, paga ele porque ele está vindo aqui por minha causa. Aí eles me pagaram normalmente, mas realmente não foi um bom período na minha vida, a minha passagem pelo Globo não foi. Ok. Gente, vocês viram aí, é quase que uma página viva do jornalismo brasileiro. Eu queria te convidar para sempre que você voltar em Montes Claros, você pudesse estar falando um pouco para a gente, viu? Sobre essa vida sua no jornalismo. Será um prazer voltar. Então, tá bom. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.